É preciso obedecer a Deus antes do que os homens. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que a paz do Senhor reine em nossas vidas hoje e sempre, e que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. Estaremos meditando hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 27 ao 33. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsável pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exultou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a convenção e o perdão dos seus pecados. E disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhes obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa passagem aqui do Atos dos Apóstolos, vemos o que acontece quando realmente nós passamos por uma convenção verdadeira e pelo batismo no Espírito Santo. Há não muito tempo, todos os apóstolos tinham abandonado Cristo, na Quinta-feira Santa. O próprio Pedro chegou a negar Cristo 3 vezes. Judas já tinha o vendido por 30 moedas de prata, e os outros 10 o abandonaram também, e ele foi crucificado naquela cruz. Mas agora, meus irmãos, quando esses homens passam realmente pelo batismo no Espírito Santo, quando o Pentecoste vem sobre eles, eles falam firmemente ao sumo sacerdote que é preciso obedecer primeiro a Deus e não aos homens, porque os fariseus e os doutores da lei já tinham proibido eles de falar no nome de Cristo e no seu ministério na cidade de Jerusalém. E eles vão ao tribunal desses homens dar testemunho da sua fé e das práticas do seu ministério em Cristo Jesus. Para que nós tenhamos essa convicção dentro dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser temente e obediente a Deus. Devemos tentar estar sempre em comunhão com Ele, nos vigiar noite e dia para não cair em pecado. Urgentemente peçamos perdão a Deus, porque Deus é um ser maravilhoso e misericordioso e está sempre pronto a nos perdoar. Assim nós peçamos perdão a Ele de coração aberto e realmente nos arrependamos das nossas maus práticas. Se assim deixarmos o Espírito Santo entrar em nossa vida e iluminar nossa mente, viveremos próximo do Senhor e veremos todas as ações em nossas vidas que é contrária à vontade de Deus. E quando praticarmos atos que vão contra os ensinamentos do Senhor, nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, se assim estivermos em comunhão com o Senhor. E o Senhor só envia o seu Espírito àqueles que querem o obedecer verdadeiramente, aqueles que trilham um caminho de purificação de seus pecados. E assim, quando estivermos já mais próximos de Deus, o Espírito Santo nos é enviado para nos abrir o nosso entendimento. Esse processo, meus irmãos, não é fácil. Exige muita renúncia e purificação. E todos os dias temos de pedir a Deus que Ele limpe o nosso entendimento e conduza as nossas vidas. Mas também não é impossível se assim quisermos. Assim devemos ter convicção que Deus só concede o seu Espírito àqueles que o obedecem. E devemos estar sempre buscando obedecer sempre, para que esse Espírito conduza as nossas vidas. Assim eu convido você, meus irmãos, a pedir ao Senhor o Espírito Santo em sua mente, noite e dia, para abrir todos os seus pensamentos e as vossas vontades de caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Se você concorda ou discorda com os assuntos aqui abordados, deixa aí nos comentários. Que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. E que Jesus Cristo seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Amém.